tá cerca de 10 milhões de pessoas todo mês. 10 estados brasileiros. Então, eu gerencio processos no Amazonas, gerencio processo em Santa Catarina, Areça. A gente está num Estado democrático de direito. O sistema jurídico brasileiro hoje? Olha, não está longe do ideal. Tá? O judiciário, em menos de um mês, a causa dele é julgada. Você acredita que o judiciário brasileiro hoje está politizado? O direito que você vê sendo mais violado hoje em Sapucaia. Hoje, quais os direitos civis mais respeitados na sua visão? Os direitos consumeristas dos consumidores brasileiros e fica meio que por isso mesmo. Eles ficam no Brasil uma infinidade de direitos desrespeitados, mas pensar num direito que é mais respeitado é uma tarefa difícil mesmo. Olha, vamos deixar para o longo da... Eu vou tentar lembrar de algum. Mas qualquer pessoa hoje na internet tem muito mais medo de perder seguidores do que perder uma amizade. Olha, se eu pudesse falar uma coisa só das pessoas, você está tirando a força da própria lei. Então, defender ou ensinar? Direto ao ponto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa no Papo com o João. No programa de hoje eu tenho a honra imensa de estar perto de uma pessoa que eu sou fã demais. Já tem meses que eu sigo aí nas redes sociais, acompanho o trabalho dele. É advogado de direito civil, é uma pessoa inspiradora. E a gente tem ela nas redes sociais, lá eu sigo diretamente, lá vejo os vídeos. E hoje ele pôde nos conceder essa entrevista que será uma honra poder ouvir Eduardo Bittencourt, advogado de direito civil aí. Tudo bom, Eduardo? Ótimo, João. O prazer é todo meu receber aqui você na minha casa para a gente trocar esse papo. Eduardo, partindo para isso, quem é Eduardo Bittencourt? Olha, João, Eduardo é um cara, acima de tudo, sonhador, né? Eu sempre pensei em criar alguma coisa que pudesse realmente impactar as pessoas de alguma forma. E nessa trajetória eu já tentei de tudo. Antes de chegar aonde cheguei, aonde estou chegando, é claro que a gente tem objetivos maiores, mas acima de tudo, Eduardo é um cara sonhador. O que te motivou, esse sonhador, a seguir o direito? Olha, o direito entra na minha vida praticamente por conta... Assim, eu na verdade, quando eu iniciei a minha escolha do meu curso, o que eu faria para a vida, eu tinha muito vontade de fazer teologia. Ninguém imagina isso, mas eu tinha vontade de fazer teologia porque eu sempre tive assim, uma relação muito íntima com Deus. A minha família em si sempre foi muito, muito íntima com Deus, principalmente a minha avó. Minha avó já faleceu, mas ela era uma cristã muito fervorosa na sua fé, ela era católica. E eu sempre ficava muito com ela. Então eu tinha muita vontade de aprender sobre essas questões. E aí, um certo dia, eu e meu primo decidimos ler a Bíblia. Não, a gente vai ler a Bíblia, tudo a gente começou ali no Novo Testamento, aí lemos todo o Novo Testamento. E aquilo dali foi maravilhoso para a gente. Tanto é que hoje o meu primo é pastor, trabalha lá, está lá no Mato Grosso, e eu tinha essa vontade de fazer teologia. Mas aí, conversando com meus pais e tudo mais, a gente conversou e a gente tentou chegar num acordo assim, olha, por que você não pensa em outra coisa? Porque você precisa primeiro ganhar dinheiro, depois você vai fazer as coisas que você gosta e tudo mais. Aí foi como se fosse uma segunda opção. E pode parecer meio esquisito, a segunda opção, mas geralmente, no curso de direito, as pessoas que chegam lá, geralmente não querem fazer direito. Às vezes, se você chega ali no direito, primeiro dia de aula, eu lembro muito bem, por que você fez direito? Eu fiz direito porque eu queria fazer história, mas história não dá dinheiro, aí eu vim para o direito. Mas eles sabem que também o direito não dá dinheiro, né? É difícil você conseguir monetizar o direito. Então foi assim, foi meio que de repente, mas foi um curso que eu tinha ali como essa minha segunda opção, porque eu sempre fui um cara muito questionador
sobre as coisas. Então, eu não me contentava com o que me falavam, né? Então, eu acho que por isso que depois que eu entrei, claro, entrei no curso de Direito e eu vi que aquilo dali realmente era para mim e gostei muito da escolha que eu fiz, porque, de fato, o Direito, como a teologia, impacta muito as pessoas, muda a vida das pessoas, porque, de fato, o Direito ele está em toda a nossa sociedade, né? Tudo que a gente olha é direito, né? Então, ele, de alguma forma, também impacta a vida das pessoas, e quando eu descobri isso, aí sim foi o que me motivou em continuar nesse caminho. Já pensei até logo no decurso ali do curso, tive também alguns lapsos assim, será que isso é para mim mesmo? Mas depois que eu entendi a valiosidade do direito na vida das pessoas, foi o que me motivou a continuar na profissão, aprender mais e fazer o que eu faço hoje. Qual foi o momento mais marcante, assim, da trajetória sua? Olha, o momento mais marcante... Olha, na minha profissão, o momento mais marcante que eu tive foi quando eu consegui atingir algum resultado com direito. Porque até então, quando a gente sai da faculdade, a gente percebe que é muito diferente do que a gente aprende, né? Então, a faculdade vai lá, mostra um monte de direito, um monte de leis maravilhosas, e a gente sai da faculdade acreditando que vai mudar o mundo. Mas na hora que você entra para a realidade, você vê que não é bem assim, né? As coisas não é tão fácil desse jeito. E aí você começa a ficar meio perdido, você começa a questionar o mundo. Você fala, poxa vida, eu aprendi tanto ali, a lei fala isso, mas por que isso não acontece? Por que isso não... Então, quando a gente consegue alcançar algum resultado com o direito, isso é impactante. Então, se eu puder falar assim, quando o meu primeiro impacto que eu tive assim com o direito, o que me impactou no direito a primeira vez foi quando eu realmente consegui fazer valer o direito de um cliente. Então, meu primeiro cliente, quando eu consegui resolver aquele problema e curar uma ferida dele ali por conta desse problema, aí sim eu comecei a ser impactado. Como surgiu a ideia de ir para as redes sociais e passar para as pessoas esse valor delas saberem seus direitos? Olha, João, como eu tinha dito antes, a gente sai da faculdade com uma visão assim, meio que de contos de fada sobre o direito. E depois, quando a gente chega na realidade, a gente vê que é um pouco diferente, porque muita coisa a lei diz, mas o entendimento é outro. E a gente precisa mostrar para as pessoas como elas conseguem, então, fazer valer os seus direitos, porque o direito está ali, mas como fazer valer ele? Porque às vezes parece que a letra da lei está ali só por estar. Então, eu comecei a me questionar como que eu poderia, de alguma forma, ajudar as pessoas a efetivarem, de fato, os seus direitos. E aí me veio a ideia de fazer, olha, eu vou fazer alguns vídeos falando como realmente o direito como realmente é o direito das pessoas, direto ao ponto, sem enrolação, sem juridiquês, e eu acho que eu vou conseguir ajudar bastante pessoas nessa situação. E aí comecei a criar um vídeo, criar outro, não tinha resultado, a gente estava até conversando aqui um pouco sobre isso antes da entrevista, sobre resultados, e de fato, o que começa a motivar é quando a gente vê que aquilo dali está impactando as pessoas, né? Então, quando eu crio aquele conteúdo e vejo que de alguma forma ajuda as pessoas, quando as pessoas vai lá, curte o conteúdo, comenta, traz um feedback para mim de como aquilo dali ajudou no dia dela, aquilo dali vai motivando ainda mais e a gente vai criando mais e mais conteúdos e a gente chega aonde está. Conte para o público que está te assistindo aí, qual é a sua rede social hoje principal
que é um Instagram, acredito que seja. Quais seus números lá, que eu vejo que são milhões de pessoas que te assistem, de uma maneira ou outra está impactando milhões de vidas diariamente. Como que é sentir que você está passando valores para milhões de pessoas? Olha, é muito gratificante. A minha intenção sempre, desde sempre, quando eu iniciei isso, foi realmente impactar as pessoas. Hoje o Instagram, a gente atinge cerca de 4 milhões de pessoas por mês, às vezes mais. Depende de quão frequente são os conteúdos lá. Eu tento fazer conteúdo todo dia, mas nem sempre dá por conta da rotina, porque eu também sou advogado e eu tenho que exercer outros ônus, né, na minha vida. Então, mas quando eu consigo, e eu posso ali todos os dias, eu consigo impactar até mais. Eu cheguei a impactar 6 milhões de pessoas no mês, mas geralmente fica em torno de 4 milhões de pessoas todos os meses que aquele conteúdo chega. Mas além do Instagram também, eu tenho uma página no Facebook, que é interligada a esse perfil do Instagram. Hoje está com 12 mil pessoas. Eu estava até olhando essa semana o resultado da página e a gente está chegando a 1.700.000 pessoas de impacto lá naquela página onde meus conteúdos chegam. E agora eu também, há 15 dias mais ou menos, eu iniciei um canal no YouTube e já estou com 6 mil seguidores. E consigo chegar com esses conteúdos do YouTube, com 15 dias, a gente já está chegando a 2.200.000 pessoas. Então, se a gente juntar tudo, a gente consegue impactar cerca de 10 milhões de pessoas todo mês. Então, é isso que me motiva muito continuar porque tem um cara que eu gosto muito na internet, você deve conhecer, que é o Cortella, né? E ele o Mário Sérgio Cortella, e ele fala muito do qual é o seu propósito. Ele tem até um livro dele chamado Qual é o seu propósito? E quando eu vi a primeira vez a palestra do Cortella, questionando qual é o seu propósito, então eu vi que eu devia fazer algo a mais do que só ser advogado, mas isso também já partiu desde sempre de mim, porque desde sempre, conforme eu falei, eu sempre fui muito questionador, então eu questiono a mim mesmo. Por que ser só advogado? Por que não fazer mais? Então, o Instagram, as redes sociais hoje, eu podendo impactar tanta gente, cara, isso é maravilhoso para mim. Também tem uma responsabilidade imensa. Demais. Nossa Senhora, qualquer errozinho ali que eu posso cometer também vai impactar negativamente milhares de pessoas. Como você concilia a vida pessoal da vida profissional? Então, olha, é complicadíssimo. Eu praticamente, eu acordo ali por volta de 8 horas da manhã, às vezes mais cedo, e termino as minhas coisas mais ou menos 10, meia, 11 horas de um trabalho intenso, o dia inteiro criando, porque outra questão que eu esqueci de falar, eu também tenho um blog na internet que eu criei também há pouco tempo, tem menos de um mês, e eu crio conteúdos ali todos os dias. Então eu tenho que criar artigo de blog, eu tenho que, principalmente os meus clientes, no dia de hoje, eu tenho clientes em mais de 10 estados brasileiros. Então eu gerencio processos no Amazonas, gerencio processo em Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, tem processo em Minas Gerais, São Paulo, aqui no Rio. Então é muito complicado, mas eu consigo. De vez em quando ali, às vezes a gente dá um deslize, às vezes deixa de atender um cliente conforme a gente queria atender mesmo, né? Um atendimento mais personalizado, mais íntimo ali com o cliente, dar mais atenção a ele. Às vezes eu não consigo ser tão presente assim como eu queria, mas a gente vai organizando e a gente consegue, no fim do dia, a gente consegue fechar. E falando em presença em todos os 10 estados, os clientes presentes nesses estados foram conseguidos através das redes sociais? Isso, exatamente, através das redes sociais, através daqueles conteúdos que eu faço no Instagram.
eu recebo muito contato, eu deixo lá meu contato para quem quiser falar comigo e eu respondo todo mundo, tanto no Instagram é mais difícil, porque são muitos comentários nos conteúdos, mas quem entra em contato comigo, eu sempre respondo. Às vezes, conforme eu falei aqui, às vezes eu posso demorar um pouco por conta de todas essas coisas que eu tenho que fazer no meu dia, mas uma hora ou outra, eu consigo responder eles, eu não deixo ninguém no vácuo. Papo muito bom aqui, a gente só está começando, pessoal. Continua acompanhando a gente aí, se inscreve e vai ficar aqui embaixo na descrição aí, quem quiser, todos os links aí no Instagram, Facebook, YouTube do Eduardo aí, só seguir lá. Qual o seu sonho, seu maior sonho? Já foi alcançado o seu objetivo maior? De forma nenhuma. O meu maior sonho é sempre impactar mais e mais pessoas, porque eu acredito na mudança do mundo em si, pelo menos do nosso país, através do conhecimento, e principalmente do conhecimento dos direitos das pessoas, porque por mais que não pareça, a gente está num Estado democrático de direito, e um Estado democrático de direito ele é formado por leis, né? Uma sociedade é organizada por leis. E se toda a sociedade, pelo menos grande parte da sociedade, tem consciência dos seus direitos, aí a gente consegue formar um mundo bem melhor. Qual é a sua visão sobre o sistema jurídico brasileiro hoje? Olha, não está longe do ideal, tá? A gente pode mudar muito, principalmente na questão tecnológica, né? Eu acredito que tem acontecido algumas mudanças, mas eu acredito que se o judiciário implementar mais tecnologia para dentro dele, a gente vai conseguir melhorar o judiciário. O que acontece hoje é que o judiciário é muito antigo, então ele não está conseguindo acompanhar a evolução da sociedade. E conforme a sociedade evolui tecnologicamente através das redes sociais, muitas pessoas começam a descobrir os seus direitos, encontrar profissionais que façam valer os seus direitos e acaba tendo, claro, muitas demandas, porque as demandas, o judiciário precisa entender que as demandas não partem das pessoas, as demandas partem daqueles que infringem a lei. E muitas das vezes o judiciário, por não conseguir absorver tanta demanda, acaba deixando de julgar de forma correta os casos que chegam para eles. Então, o judiciário ele precisa acompanhar a evolução da sociedade, de modo que essas demandas sejam dado devido valor e sejam julgadas de forma mais justa. Eu tenho vários exemplos com meus clientes. Eu vou citar um exemplo aqui só para você entender um pouco do que eu estou falando. Eu tenho um cliente de São Paulo que ele entrou em contato muito chateado porque ele recebia centenas de ligações todos os dias, porque uma empresa, eu não vou falar o nome aqui, claro, questão de ética, mas assim, uma empresa de aluguel de carros colocou o número dele como contato no Google. Então ele é um vigilante, ele precisa descansar, então ele trabalha de madrugada e às vezes chega em casa, está no período de descanso dele, então ele começa a receber muitas ligações de pessoas procurando por essa empresa. E aí a gente entra com a ação, porque ele já tentou contato com essa empresa, tentou que eles retirassem o número dele, foi colocado lá de forma errada. E a gente entra com uma ação para tentar resolver isso, para tentar que a empresa retire o número dele como contato da empresa. E aí a gente entra e o judiciário, com menos de um mês, a causa dele é julgada. O juiz, evidentemente, não analisou todas as provas, porque eu colacionei ali mais de 45 gravações de ligações de pessoas buscando pela empresa, e aí o juiz na sentença me diz que não há evidências de que aquelas pessoas estavam buscando o serviço da empresa, e aí meu cliente é de alguma forma prejudicado, ele falando que é mero aborrecimento do cotidiano. Quem está assistindo aí, a gente é advogado, sabe que a gente sofre muito com essa questão do judiciário, tudo entender como um mero aborrecimento do cotidiano. É claro que a gente entrou com recurso, está em fase de recurso, para a gente tentar resolver essa questão. E isso é para exemplificar como o judiciário não consegue acompanhar tantas causas, ele acaba não analisando de forma como deveria essas situações e acaba prejudicando a população que realmente está sofrendo com isso.
Hoje muitas pessoas fazem essa pergunta. Você acredita que o judiciário brasileiro hoje ele está politizado? Olha, eu acredito que sim. Não só o judiciário, mas toda a nossa sociedade é politizada. De alguma forma ou de outra, você tem aquela sua inclinação política. E com o judiciário não é diferente, né? A gente consegue ver isso aí até mesmo pelas redes sociais, e isso está sendo difundido muito. Às vezes a gente consegue ter acesso a essas decisões judiciais. A gente vê muito vídeo na internet de advogados que filmam a audiência, que falam sobre as decisões que estão recebendo no judiciário, e a gente consegue sim ver uma forte questão ideológica nessas decisões. Eduardo, você, na nossa cidade de Sapucaia hoje, quais os direitos que você vê sendo mais violado hoje em Sapucaia? Olha, o direito que eu vejo mais sendo violado hoje em nossa Sapucaia, pode ser até um pouco polêmico isso que eu vou te falar, mas é o direito do concurso público, porque a gente até viu nessa entrevista que a gente teve, com os candidatos à prefeitura, a gente até questionou essa questão do concurso público, mas hoje a gente vê um grande número de pessoas na nossa cidade sendo contratadas sem concurso público, e isso me choca bastante, né? Também é uma coisa que a gente sai da faculdade vendo como que deve ser o direito, e quando a gente se depara com a realidade de como é o direito de fato, a gente se assusta um pouco, como nessa situação. Na nossa cidade, eu acho que a principal questão aqui é realmente o princípio do concurso público, um princípio constitucional que diariamente é violado aqui, e eu não sei por quê. Tem gente aí que vai pular aí. Mas, Eduardo, no Brasil hoje, quais os direitos civis mais desrespeitados na sua visão? Mais desrespeitados, os direitos civis mais desrespeitados, eu acredito que é o direito do consumidor. É um direito que eu me especializo, é um direito que eu busco trazer informações sobre ele, justamente por conta disso que eu decidi até mesmo falar mais sobre direito do consumidor nas minhas redes sociais do que outros direitos, porque as empresas, é um lobby financeiro, parece, muito grande que a gente tem aqui no Brasil, principalmente das empresas bancárias, né? Então, não sei o que eles têm com o judiciário, que eles conseguem causas muito favoráveis para o lado deles, né? Então, eles constantemente estão desrespeitando os direitos consumeristas dos consumidores brasileiros, e fica meio que por isso mesmo, eles ficam impunes. E quando gera alguma coisa, uma indenizaçãozinha de R$1.000, R$3.000 para a empresa que fatura bilhões todos os anos, o que é isso, né? Então, acaba sendo mais vantajoso para a empresa desrespeitar a lei do que criar mecanismos que vão garantir um atendimento de qualidade para o cliente. Agora a gente vai fazer o reverso. Quais os direitos mais respeitados no Brasil hoje? Nossa, aí fica muito difícil, porque a gente tem no Brasil uma infinidade de direitos desrespeitados, mas pensar num direito que é mais respeitado é uma tarefa difícil mesmo. Olha, vamos deixar para ao longo da... Eu vou tentar lembrar de algum aqui. Você comenta aí embaixo aí na entrevista qual o direito mais respeitado na sua visão e o mais respeitado na sua visão aí. O cidadão comum pode fazer para proteger e fazer valer os seus direitos? Olha, a principal questão é o conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. Outro dia mesmo eu postei isso nos stories, porque o conhecimento liberta, de fato, né? E a gente tem isso estampado na Bíblia também, que a verdade, ela salva, o conhecimento é a verdade, né? Então, se você tem o conhecimento dos seus direitos, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, aí a gente tem sim uma sociedade bem mais organizada e, consequentemente, até diminuiria as demandas se todos
tivessem consciência dos seus direitos e deveres e aplicassem isso, tá? Porque não adianta também você ter conhecimento e não aplicar. Então, eu acho que a fórmula, talvez para uma sociedade melhor, para as pessoas, de alguma forma, fazerem valer aí os seus direitos, seria exatamente isso, o conhecimento e a ação, porque o conhecimento sem ação é praticamente nulo. A educação jurídica nas redes sociais hoje tem em defesa da população? Olha, eu acho que é um papel extremamente importante. Né? A gente vê, como eu falei, né, sou um cara pequeno, consigo atingir 10 milhões de pessoas. Você imagina se outros influenciadores maiores alertassem a população dos seus direitos. Eu acho que a gente, como eu disse há pouco, a gente ia ter uma sociedade muito melhor. Né? Porque uma sociedade civilizada é aquela que tem consciência dos seus direitos, né? A cidadania, ela só se forma completamente quando os cidadãos sabem os seus direitos e deveres. Então, uma sociedade onde as pessoas são ignorantes é uma sociedade que é muito mais fácil de ser enganada, é uma sociedade que não escolhe bem os seus políticos porque não sabe as mazelas que ele faz, né? A gente tem até eu não gosto de falar muito de política, mas a gente tem, infelizmente, um exemplo disso na nossa presidência hoje, né? Um condenado sendo presidente, e a população, por não saberem de fato seus direitos e deveres, acaba relevando isso, não tendo consciência disso. Então, uma sociedade bem informada é uma sociedade que só ganha, só tem a ganhar. Você acredita que os advogados hoje... Até uma pergunta curiosa, porque a gente vê hoje um país muito... Como fala? Muito em redes sociais, muitos profissionais em redes sociais. Você acredita hoje que um advogado tem mais medo de perder seguidores ou perder um processo? Eu acredito que não só advogado, né, mas qualquer pessoa hoje na internet tem muito mais medo de perder seguidores do que perder uma amizade, perder um processo. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Se reverter os valores, né? Isso, exatamente. A gente está chegando no finalzinho, vai acompanhando, curtindo aí, seguindo a gente aí. Tá muito bom, a gente está construindo um papo assim, muito produtivo. Eduardo, se você pudesse mudar somente alguma coisa hoje no judiciário brasileiro, o que você mudaria? Concurso público para o STF. Ao invés de ser uma questão política, porque lá nós não temos, infelizmente, nós não temos juízes lá, nós temos políticos que estão, de alguma forma, coordenando a principal justiça do país, né? Então, eu acredito, por ser um cargo tão caro para a nossa sociedade, lá deveria estar pessoas que realmente possuem competência e não pessoas que possuem lado político. Então, eu acredito que o concurso público para o STF hoje seria de extrema importância para o Brasil. Você que acompanhou até o final da nossa entrevista, agora eu peço você, Eduardo, muito agradecer primeiramente pela entrevista concedida. É uma honra poder estar aqui contigo. A gente hoje, sábado, gravando aqui na casa dele, toda a disposição, ele nos ajudando aqui, dando essa entrevista para você, que pode procurar aí, se inscreve aí, entra aqui embaixo na descrição, que está lá as redes sociais do Eduardo. Você que muitas vezes tem curiosidade, sabe mais sobre os seus direitos, seus deveres também. Eduardo, passe um conselho final para todas as pessoas que estão te assistindo agora, nesse exato momento, um conselho final assim, que você daria a ela. Olha, se eu pudesse falar uma coisa só para as pessoas poderem mudar a sua vida, mas não só a sua vida, mas da sociedade como um todo, não deixe que a injustiça tome conta. Porque eu li um livro recentemente, muito interessante, que faz essa reflexão no sentido de que se a gente deixa para lá, o nosso direito é violado e a gente deixa para lá, não é só o nosso direito que está sendo violado, é a própria lei que está sendo violada, a própria lei que está sendo ignorada. Então, quando a lei ela é ignorada, ela perde força. E é por isso que a gente vive numa sociedade tão frágil, porque as pessoas, o brasileiro, por mais que
vamos dizer assim, estatisticamente, a gente tem inúmeras demandas, talvez a gente tenha mais demandas em qualquer lugar do mundo, ainda assim os brasileiros deixam passar muito, porque ou às vezes não tem conhecimento, ou às vezes porque, eu não vou mexer com isso porque a justiça demora muito. Quando você faz isso, você está tirando a força da própria lei. Então, por isso que acontece muito os desrespeitos à legislação, porque as pessoas, por mais que são desrespeitados, seus direitos são desrespeitados, ela vai lá e não busca, ou porque desconhece, ou porque acredita que vai demorar muito, não vai compensar, e aí acaba a legislação, a nossa lei, a que rege a nossa sociedade, perdendo força. E aí, se a lei perde força, quem toma conta de tudo são aqueles marginais que vivem às margens da sociedade, às margens da lei. Antes da gente finalizar, a gente já está chegando aqui, eu até esquecendo aqui, vamos fazer uma pergunta de 5 segundos rapidamente? Aqui, ó, tá preparado aqui, 10 perguntinhas, 5 segundos para ele responder. Eduardo, presencial ou digital? Digital. Defender ou ensinar? Ensinar. TikTok ou Instagram? Instagram. Perder um seguidor ou perder um processo? Perder um seguidor. Justiça ou fama? Justiça. Um cliente difícil ou um juiz injusto? Um cliente difícil, claro. Um código civil ou Constituição? Constituição. E agora, silenciar ou se posicionar? Se posicionar, claro. E fama ou respeito? Respeito, claro. E agora, educar o público ou enfrentar o sistema? Enfrentar o sistema. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. É uma honra imensa, eu te sigo lá nas redes sociais, tem meses já, acompanho todos os vídeos que posta lá, eu acompanho diariamente. Desde o momento que eu falei se poderia nos conceder essa entrevista, foi de máxima disposição. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado você, João, o Eduardo, meu xará que está aí atrás das câmeras. Muito obrigado e eu fico muito feliz de você vir aqui e ir também na casa de outras pessoas, entrevistar outras pessoas aqui da nossa cidade, porque a gente tem muitos talentos que às vezes é ignorado pelas pessoas, né? E você faz um trabalho sensacional com essas entrevistas. Muito obrigado mesmo. E obrigado a você que acompanhou até agora essa entrevista muito produtiva e construtiva com uma pessoa, uma influência para a nossa cidade, um sapucaense como eu, como você aí do outro lado, que pode chegar, pode ser o que quiser. Eu quero agradecer também ao Eduardo Ludigério, que está filmando aí também. Agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Acompanhe, se inscreva e segue para o próximo, que em breve a gente tem mais entrevista. Vamos finalizar agora com o Programa do Povo. Esse é mais um programa Papo com o João. O programa do povo.